Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Dando prosseguimento, então vamos fazer uma outra observação, é de que ao confrontar os resultados apresentados nos exemplos, nos referidos exemplos, com a proposta de Dalton, de que compostos químicos são formados por combinações de átomos. Os exemplos sugerem que sob a mesma temperatura e pressão, volumes iguais de todos os gases contêm o mesmo número de partículas. Muito bem. Feita essa observação, ainda no contexto dessa observação, deste modo, ainda continuando a observação aqui iniciada, deste modo, o último exemplo, não é? O exemplo que envolve um volume de gás hidrogênio mais um volume de gás cloro, gerando dois volumes de ácido clorídrico
Deste modo, o exemplo que envolve um volume de gás hidrogênio mais um volume de gás cloro gerando 2 volumes de ácido clorídrico este exemplo sugere que existe o mesmo número de partículas de hidrogênio e cloro em volumes iguais desses gases. Muito bem. Por outro lado, entretanto, do ponto de vista de Dalton, com base na análise de Dalton, na análise apresentada por Dalton, para quem a fórmula química devia ser a mais simples possível, isto conduzia a uma dificuldade de interpretação. Qual dificuldade de interpretação? É de que Dalton interpretava a última reação, ou seja, o exemplo supracitado como hidrogênio mais cloro gerando HCl. E isto deveria conduzir ao mesmo número de partículas de HCl. Em outras palavras, há somente um volume. Um volume em lugar ao invés de 2 volumes.
Então, a interpretação de Dalton é de que esse hidrogênio mais o Cl geraria HCl, gerando um único volume de HCl, ao invés dos dois volumes observados aqui no exemplo supracitado, em que envolve um volume de gás hidrogênio mais um volume de gás cloro, gerando dois volumes de ácido clorídrico. Muito bem. Essa inconsistência, mais tarde, seria resolvida pela hipótese de Avogadro, para tentar conciliar a lei dos... aqui indicada como lei das combinações volumétricas, com as análises que outrora fora apresentada, a proposta que for apresentada por Dalton. Muito bem, então Avogadro vai tentar harmonizar, por assim dizer, resolver o problema, a dúvida de interpretação gerada entre a análise de Gay-Lussac, denominada lei das combinações volumétricas, com a análise outrora, que fora apresentada pelo Dalton em anos anteriores a Gay-Lussac. Muito bem, vamos encerrar aqui e continuaremos analisando ainda no contexto de teoria cinética dos gases a hipótese de Avogadro durante a última aula. Muito obrigado a todos. Durante a próxima aula, muito obrigado a todos.